RJ de volta, a gente está na reta final do mês de março, mês da mulher, período que lembramos e reforçamos alguns direitos do público feminino e hoje vamos falar sobre a pensão alimentícia, um valor pago a uma pessoa para o suprimento de necessidades básicas. É um mecanismo acionado principalmente no caso de pais divorciados. E para explicar como isso funciona na prática, cálculo, formas de pagamento e beneficiários, nós convidamos a Liliana Delfino, advogada especialista em direito previdenciário. E você é o nosso convidado para esse bate-papo. Participe pelo WhatsApp 993139599. Doutora Liliana, muito obrigada pela sua participação aqui nesse sábado com a gente. Eu começo esse bate-papo te perguntando então o que é a pensão alimentícia. Boa tarde, vamos lá então. Vamos lá. Bom, a pensão alimentícia ela pode ser paga para filho, pode ser paga para ex-mulher e ex-marido, ou pode ser paga também do filho para o pai. Essa pensão vai englobar um conjunto de despesas, desde conta de água, luz, alimentação, vestuário, lazer. Tudo que aquele beneficiário comprovar que necessita pode entrar dentro do valor da pensão alimentícia. E doutora, quais são os direitos e deveres de quem recebe a pensão alimentícia? Pois é, vamos já falar de quem recebe, de quem paga, porque é uma via de mão dupla, né? A gente precisa cumprir aquela obrigação que foi imposta no pagamento e também no recebimento, porque isso gera muito problema. Olha só, quem pagar pensão alimentícia, ele vai ser obrigado a pagar um valor, tá, em cima do salário dele ou do salário mínimo. Aí o juiz vai estipular tantos por cento em cima do valor do salário, tantos por cento em cima do valor do salário mínimo. Vai estipular uma data e a forma de pagamento. Então essa é a obrigação daquele que deve pagar pensão. Já a obrigação daquele que recebe é utilizar o valor da pensão alimentícia para o beneficiário. Bom, a pensão está sendo paga para quê? Para pagar colégio, vamos falar de filho que é o mais comum, tá? Pagar colégio, plano de saúde, comprar alimentação, remédio. Então, tanto o que paga quanto o que recebe devem ter obrigações e devem cumprir essas obrigações. Agora, doutora Liliana, tem muita pergunta chegando através do nosso WhatsApp. Tem uma primeira aqui que casa bem com o que a senhora está falando, o nome dele é Derson, ele falou que paga pensão sobre ordem judiciária e ele quer saber se ele pode exigir os comprovantes dos gastos com a criança, porque, segundo ele, ele não vai para a casa do pai, da casa dele, no fim de semana dele, com nada novo que é justificado aí essa compra com essa pensão. Isso é muito comum, né? Essa discussão. Ah, o meu filho vem para minha casa com roupa velha. O meu filho vem para minha casa com fome. Isso é muito comum de acontecer. Bom, a primeira coisa existe a prestação de contas, onde aquele que paga pode exigir que a pessoa que está recebendo, aí ou responsável por aquela criança, ou dependendo se já for maior de idade, que a gente vai falar até quando pode ser paga a pensão alimentícia, que ele preste conta. O dinheiro está sendo utilizado com o quê? Aí, lógico que aqui a gente também entra do bom senso, né? Você exerce o papel de pai e mãe. Eu acho que todo pai e mãe quer enviar o teu filho para passear, para ir para o colégio, utilizando roupas limpas, bem alimentado. Então, vamos entrar tanto na esfera judicial, de que se você está pagando pensão, você quer, logicamente, prover para as necessidades básicas, e do ponto de vista social, humano, você precisa fazer com que aquela criança se sinta bem. Então, não é porque vai ou para a casa do pai ou para a casa da mãe que ele precisa ir com roupa velha, que ele precisa ir com fome para comer lá. Então, acho que isso precisa ser conversado, mas esse pai ou essa mãe podem sim solicitar a prestação de contas. Liliana, e como é para solicitar esse benefício, né? O que precisa para fazer? É um processo demorado? Explica para a gente como funciona. Pois é, a pergunta se vai demorar ou não e como é a pergunta que o advogado não gosta de responder. Por quê? Vamos lá, como é que solicita a pensão alimentícia? A pensão mais segura é aquela decretada através de processo judicial.
Processo judicial não quer dizer que sempre vai ter briga. Pode ter um processo judicial consensual. Então, as partes devem procurar o judiciário, porque existe o pedido de pensão, onde o filho pede pensão para o pai, e existe o oferecimento de pensão, onde o pai oferece pensão. Às vezes, aquele pai acabou de separar, ele fala, olha, eu já quero oferecer pensão, porque eu sei que o meu filho necessita. Então, eles vão procurar o Poder Judiciário através de um advogado da confiança deles, para intentar essa medida judicial. Aí, dentro desse processo, vai ser discutido. Antes que perguntem, Liliana, o valor, enfim, tem uma tabelinha, eu sei que a gente vai chegar lá, mas não existe, gente, uma tabelinha, uma lei que fale tantos por cento, não, isso tudo vai ser analisado de acordo com as necessidades daquele caso. Ana, a gente falou sobre até quando pagar. Tem uma pergunta aqui que vai bem de encontro. Olha só, a pessoa não se identificou, mas disse que o filho mora com ela e com a mãe desde a pandemia. Porém, essa pessoa ainda paga pensão. A criança tem 11 anos, faz 12 agora em agosto e já pode decidir por quem ele quer morar, até quando ele paga essa pensão. Bom, vamos lá. Querer morar ou com quem vai morar não interfere no valor da pensão. Tá? Porque a gente sabe que quem deve pagar pensão é aquele que não tem a guarda. Então, logicamente, se ele não mora contigo, em tese, a obrigação seria sua de pagar a pensão. Mas existe hoje a guarda compartilhada, que é um outro assunto, mas dentro da guarda também pode-se cobrar pensão. Neste caso, até os 18 anos, independente da vontade da criança, se houver uma determinação judicial para aquela pensão ser paga na conta X, na data tal, aquela pensão vai ser paga. Tudo bem, gente, que dentro desse período até os 18 anos, tudo pode mudar. A mãe pode falar, não, agora ele vai morar com aquele que está pagando pensão, então a pensão pode ser alterada, o valor não é esse mais, enfim, pode se mudar a qualquer momento. A legislação também fala, e a doutrina, que até os 24 anos a pensão pode ser paga, desde que aquele filho esteja cursando uma universidade. E essa pensão, em casos excepcionais, também pode ser paga após os 24 anos, desde que comprove que aquele filho está estudando e necessita da pensão. Agora, ele está estudando, mas trabalha em uma empresa e ganha R$2.000 de salário. Ele não precisa mais da pensão. Aí vai ser comprovado no processo que mesmo no caso do filho estar estudando, ele não precisa. Então, cada caso vai ser analisado de acordo com as provas apresentadas. A regra é 18 anos, 24 ou até o final. E antes da gente passar para a próxima pergunta, só mais uma observação. Cuidado que você não pode parar de pagar pensão quando você bem entender. Ah, Liliana, completou 18 anos, eu já vou parar, não vou depositar mais. Não. É obrigatório que você que paga a pensão entre com uma ação de exoneração de pensão. Porque quem obrigou você a pagar a pensão? Não foi o juiz e a juíza? Só eles vão poder te desobrigar desse pagamento. E Liliana, última pergunta para a gente encerrar, que o nosso bate-papo está acabando. Estão chegando várias perguntas no nosso WhatsApp, não dá para a gente fazer todas, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar da declaração do imposto de renda. Já estamos na época, né, de fazer o acerto com o leão. Nesse caso, quem declara? Quem paga ou quem recebe, ou os dois? Os dois vão declarar imposto de renda. Quem paga vai declarar no pagamentos efetuados. Quem recebe vai declarar no rendimentos isentos. Lógico que eu sou mãe, recebo pensão em meu nome para o meu filho. Eu vou declarar e vou colocar os dados do meu filho ali naquela pensão alimentícia, tá? Ah, eu pago pensão, eu vou colocar os dados para quem eu pago. Olha agora uma informação muito importante. Desde 2022, o Supremo retirou, o Supremo Tribunal, a incidência do imposto de renda. O que é? Você tem que declarar, mas ele não pode ser mais descontado. Então, se você aí teve desconto sobre a pensão alimentícia nos últimos 5 anos, busque informação, porque quem sabe você pode ter direito à restituição. Mas declarar, tanto que paga quanto que recebe, devem declarar. Tá certo, Liliana. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos. É um assunto extenso, renderia um jornal inteiro sobre pensão alimentícia, mas você esclareceu os principais pontos. Uma ótima tarde de sábado para você. Obrigada, Liliana. Até a próxima. Eu que agradeço.